fundamentos epistemológicos e teorias da aprendizagem. Meus queridos, para tratar desse tema eu precisava passar pelas tendências, porque vocês vão perceber que um está relacionado com o outro. Até porque não tem como a gente pensar em filosofia da educação sem pensar na área epistemológica, sem pensar no envolvimento psicológico, sem pensar em como se dá o conhecimento, como é que o aluno aprende, porque o modo como eu concebo como o aluno aprende é onde está a base da minha concepção, é onde está a base da minha pedagogia, certo? E no que diz respeito a concurso público, lembrando aqui, a gente não vai aprofundar, porque nós não temos tempo, não estamos em um curso de graduação de pedagogia, onde a gente tem 4 disciplinas de psicologia da educação, mas aqui nós vamos aprender de maneira focada quais são esses fundamentos epistemológicos, de uma forma que você possa compreender as suas ênfases e de como geralmente elas são cobradas em concurso público, tá bom? Lembrando, as questões de concurso público voltados para esse tema são divididas em 2 blocos. Então, da questão 101 a 110 é o que nós vamos trabalhar na aula de hoje e na próxima aula, ok? E as questões 111 a 120 vamos trabalhar na segunda parte da próxima aula, ok? Então eu dividi ela em 2 blocos para facilitar a nossa compreensão. Porque primeiro a gente precisa conhecer as principais correntes e depois aprofundar certas correntes epistemológicas, principalmente aquelas que são mais requeridas, as cognitivistas e as interacionistas, tá bom? Então vamos nesse momento para a organização, as principais teorias existentes, os principais fundamentos epistemológicos. Nós temos, enquanto fundamentos, tomem nota, viu, gente? Inatismo, e daqui a pouco eu também vou apresentar cada outro nome relacionado a essa corrente, a essa teoria. Inatismo, empirismo, esses 2 nós vamos ver na aula de hoje. Os demais na nossa próxima aula de terça-feira a 8. Inatismo, empirismo, comportamentalismo / behaviorismo, ou behaviorismo no bom português brasileiro. Quarto fundamento epistemológico, cognitivismo. Quinto, interacionismo. Então nós temos essas 4 correntes, essas 4 teorias, esses 4 fundamentos epistemológicos: inatismo, empirismo, comportamentalismo, cognitivismo e interacionismo. Cada uma dessas também teve seu tempo, seu espaço, elas coexistem até os dias atuais, mas nós temos seus precursores, suas características, e quando eu começar a falar aqui, vocês vão lembrar das tendências pedagógicas. Então vamos para os 2 fundamentos epistemológicos da nossa aula de hoje. Então, primeira teoria, primeiro fundamento epistemológico, o inatismo. Eu trago como ênfase, como palavra-chave, como pensamento motivador, como pensamento epistemológico, a fala do seu principal precursor, Platão. Para Platão, buscar e aprender, na realidade, não são mais do que recordar. Buscar e aprender, na realidade, não são mais que recordar. Ou seja, só com essa frase aí, já dá para entendermos qual é a ideia do inatismo. Perceba até pelo nome. Se a gente analisa o nome, já percebemos qual é a ideia epistemológica, qual é o pensamento epistemológico aí envolvido. O conhecimento, ele é inato. Inato ao sujeito. Então, buscar e aprender na realidade não são mais do que recordar. Trazer para fora aquilo que você já traz dentro de você. Vamos para o detalhamento do inatismo. Primeiro ponto. Outros nomes do inatismo. Tomem nota. Apriorismo, ou seja, aquilo que vem a priori. O conhecimento vem a priori. Ou nativismo. O conhecimento é nativo.
do indivíduo, do sujeito. Então são esses 3 nomes relacionados com essa corrente do pensamento epistemológico: inatismo, apriorismo ou nativismo. Inspirado nas premissas da filosofia racionalista e idealista, se baseia na crença de que as capacidades básicas de cada ser humano, personalidade, potencial, valores, comportamentos, formas de pensar e de conhecer são inatas, ou seja, já se encontram praticamente prontas no momento do nascimento. Essa é a base do pensamento da pedagogia renovada não diretiva de Carl Rogers. Eles acreditam, os adeptos a essa corrente epistemológica, que todo ser humano já nasce com conhecimento dentro dele. E nós vamos perceber alguns ditados, alguns pensamentos que traduzem essa ideia, esse pensamento epistemológico. Além disso, o inatismo enfatiza os fatores maturacionais e hereditários. Ou seja, ao passo que nós investimos naquilo que tem dentro de você, ao passo que nós investimos para que você possa desenvolver aquilo que está dentro de você, para que você possa amadurecer ou até mesmo chegar em determinada idade para colocar para fora aquilo que está dentro de você, eu vou fazer com que você evidencie tudo que já está inato à sua pessoa, aquilo que já é inato à sua natureza, ok? Então, os fatores maturacionais hereditários como definidores da constituição do ser humano e do processo do conhecimento. O precursor principal do inatismo nós temos Platão, nascido aí entre 427 a 347 a.C. Platão defende que as pessoas nascem com saberes adormecidos, ou seja, está tudo na nossa estrutura cognitiva, está tudo no nosso cérebro, está tudo dentro de nós. Mas esses saberes adormecidos precisam ser organizados para que se tornem conhecimentos verdadeiros. Então, qual é o papel do professor? O professor é um auxiliador. O professor é um facilitador. Perceba que se aproxima muito da perspectiva renovada não diretiva de Carl Rogers. O professor é um auxiliador. Ele vai auxiliar o aluno a acessar essas informações que estão dentro dele. Porque, uma vez que ele nasceu com tudo, basta somente evidenciar, fazer com que cada pessoa amadureça tudo que está dentro dela. Continuando, na perspectiva inatista, nós temos algumas tradições culturais, sociais, que marcam essa influência do inatismo, principalmente nos nossos dias. Vamos para alguns exemplos? Seriação por idade. Percebeu que o nosso sistema de ensino organiza séries por idade? A idade da educação infantil, a idade do ensino fundamental, a idade de se alfabetizar, principalmente antes das reformulações, das mudanças epistemológicas, pedagógicas que nós enfrentamos, a nossa geração, nós que éramos estudantes, sabíamos e fomos educados para tal. 6 anos é a idade de se alfabetizar. Tanto é que na escola havia quais séries? Nós tínhamos o infantil 1, na minha época era assim, infantil 1, infantil 2, alfabetização. Tanto é que era no alfa que fazia a colação de grau, a nossa formatura de alfabetização, para que a gente pudesse ir para a primeira série. Porque a idade para se alfabetizar, naquela perspectiva pedagógica, lembre-se disso, é a idade de 6 anos. E tem muita gente que ainda defende e acredita. Tem escola que mesmo sabendo que o primeiro ano, a criança de 6 anos foi para o primeiro ano do ensino fundamental, tem escola que, para manter a tradição, ainda faz a faixinha do ABC, lá com os meninos do grupo 5. E perceba que até mudou essa referência. Hoje a gente organiza ainda por ano. Grupo 3, criança de 3 anos. Grupo 4, criança de 4 anos. Grupo 5, criança de 5 anos. Antes era infantil 1, infantil 2 e alfabetização. Ponto final. Fez a alfabetização, agora pode ir para a primeira série. Lembrando que naquela época, na nossa legislação brasileira,
Educação infantil não era obrigatória. O ensino obrigatório começava com o ensino fundamental, que não era de 9 anos, eram de 8. Ou seja, a criança era obrigada a cursar a partir dos 7 anos de idade, certo? Outro exemplo da tradição do inatismo no nosso dia a dia, os 15 anos. A festa de 15 anos para as meninas, porque a tradição nos diz que com 15 anos ela já é uma moça, já é uma mulher, deixa a infância e entra na sua vida de mulher. Isso é uma perspectiva inata, ou seja, a partir de 15 anos a menina deixa a boneca e começa a usar salto alto. Então há o ritual de transição. Outro exemplo da tradição do inatismo, não só na educação, é claro que eu estou trazendo essa perspectiva. Na cultura judaico-cristã, acredita-se que o pecado é inato à pessoa. E tem até eu não estou pregando o evangelho não, viu gente? Estou trazendo o exemplo. Há textos bíblicos que falam que nós nascemos com o pecado. Então, nós nascemos pecadores. O pecado já faz parte da nossa natureza. Por causa de um homem veio o pecado ao mundo. Então, na perspectiva religiosa cristã, judaico, nessa cultura, o pecado é algo inato. Então, independente, você nasceu, pronto, já nasceu pecador. Ponto final. Outro exemplo, profissão por sexo. Separação de papéis por sexo. É pensamento social de que homem foi feito para pegar peso. Eu já ouvi, escuto isso aqui em casa com a minha esposa. Vocês já ouviram também. Quando o homem está perto, mulher não pega peso. Com o homem no lado, mulher não pega peso. A mulher foi feita para pilotar fogão. Lógico que nós temos essas falas preconceituosas, mas eu estou trazendo o exemplo de que esses pensamentos, essas perspectivas, aludem a essa visão de inatismo. Aquilo que está programado ao sujeito. O sujeito já nasceu para isso. E basta ele chegar à idade ou amadurecer para manifestar aquilo que já é inato ao sujeito. Um outro exemplo dessa perspectiva do inatismo na nossa sociedade, para a área da educação. Percebeu que na educação infantil é quase zero a presença de professores homens? Praticamente são mulheres. Só há mulheres ensinando na educação infantil. Raros exemplos. São raros casos em que um homem está presente na sala da educação infantil. Por quê? Primeiro, há a questão do lado do preconceito. E eu digo porque eu vivenciei isso quando eu assumi salas de educação infantil. Não vem o caso, mas depois, quem já foi meu aluno já soube do meu testemunho. E quando a gente tiver tempo, eu posso até socializar, mas para a gente não tomar o tempo da área. Há a questão do preconceito do homem estar lidando com a criança na educação infantil. Há a questão da visão. A mulher, ela é cuidadosa. Por natureza, ela é cuidadosa. Por natureza, ela é amorosa. Por natureza, ela é afetiva. Então, nada melhor do que uma mulher para estar trabalhando na regência da educação infantil. Perceba que esses pensamentos nos acompanham, mesmo não efetivado na prática pedagógica. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esses fundamentos epistemológicos nos acompanham no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nos nossos valores, nos nossos princípios, nas nossas ideologias. Eles estão presentes e o inatismo é um deles. Um outro exemplo da presença do inatismo. Olha só, filho de peixe, peixinho é. Não nasceu peixe? Não tem outra coisa não. Vai ser peixe também. Essas expressões populares prova de que o inatismo também está presente na nossa vida social. Outra expressão que traduz muito o inatismo. Pau que nasce torto não é música do El Chan. Pau que nasce torto, morre torto, né? Nunca se endireita não, viu gente? Ficar escutando muito El Chan, vigia, viu? Pau que nasce torto, morre torto.
Outro exemplo. Quem nasceu para tatu, morre cavando. Outro exemplo, esse clássico. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Aqui está, gente, algumas ênfases do inatismo e como eles estão presentes no nosso dia a dia. Imagine na prática escolar. Vamos falar sobre isso agora. O que o inatismo considera e desconsidera dentro do campo da educação. Então, o inatismo desconsidera as interações sociais na formação das estruturas comportamentais e cognitivas da criança. Na visão do inatismo, o desenvolvimento é pré-requisito para o aprendizado. Ou seja, vai chegar o momento da sua faixa etária ou da sua maturação que ela vai manifestar aquilo que ela já está predisposta a ser, em sua natureza. O que ela precisa receber é estímulo. O que ela precisa é de uma intervenção que facilite a manifestação daquilo que já é inato à sua pessoa. Outra questão, a relação entre o inatismo e a educação. A educação pouco ou quase nada altera as determinações que são inatas ao sujeito. Ou seja, não adianta. Não adianta o professor querer mudar o comportamento, querer mudar a mente, porque se a criança nasceu para aquele papel, para aquele perfil, não adianta, ela não terá predisposição para aprender outras coisas, porque ela está programada para aprender determinadas questões. Por exemplo, tem pessoas que têm muita facilidade com leitura, com produção de textos, mas são péssimas em matemática, péssimas em cálculo. E olha a expressão aí, influência do inatismo, dizem assim: eu não nasci para ser matemática, não nasci para fazer cálculo, não nasci para fazer conta. Você não nasceu para fazer conta? Você pode desenvolver essa habilidade sim. Esse pensamento é inatista. O inatista diz, a pessoa que não tem habilidade para fazer conta, ela nunca poderá desenvolver essa habilidade. Ponto final. Outro exemplo. Eu não nasci para ser músico. Essa coisa de ficar tocando, eu não nasci para cantar. Esse negócio é dom. Esse negócio aí não tem como eu aprender. Há pessoas que têm mais habilidade para desenvolver determinadas áreas. Há pessoas que têm mais talento, têm mais predisposição, em detrimento a outras. Agora, o fato de você não ter uma predisposição para uma determinada área, você não ter certa habilidade para execução de determinadas habilidades, não significa que você não pode desenvolvê-las. Não significa. Não significa. Você pode aprender música, você pode aprender a cantar. Alguns terão mais facilidades, alguns terão melhores desempenhos do que outros. Agora, dizer que você não nasceu para uma área, você está com um discurso inatista. Ou seja, se você não nasceu para aquilo, você não tem competência alguma para aprender aquele algo novo. Até porque, qual é o nosso parâmetro de comparação? Aqueles que têm alta performance. Então, aqueles que têm uma excelente performance, nossa, eu nunca vou conseguir fazer aquilo. Mas são pessoas que dedicaram a vida para aquilo. Quando a gente olha pessoas que têm aquela aptidão para a academia, aquelas pessoas que têm o seu corpo todo trabalhado, aquelas pessoas que conseguem correr 40 quilômetros, 20 quilômetros, com a maior tranquilidade, você olha, meu Deus do céu, eu não nasci para isso. Mas você pode desenvolver. Se você pensar ou alguém lhe disser que você não nasceu para isso, é discurso inatista. Você pode desenvolver. É claro que você pode não alcançar o mesmo desempenho daquele que se dedicou mais ou aquele que tem maior aptidão para aquilo. Isso é fato. Mas dizer que você nunca aprenderá, que você não nasceu para isso, é discurso inatista. Seguindo, os processos de ensino só podem se realizar... Deixa eu só ver aqui o comentário de João Rafael, porque
é um comentário interessante. Começar a comentar, deixa eu ver aqui. Dentro dessa visão, pode-se afirmar que já se nasce com as estruturas mentais formadas? Na perspectiva inatista, sim, Rafael. Na perspectiva inatista, as pessoas já nascem com essa estrutura organizada. Então, tudo já está programado a ela. Que ela poderá desenvolver, revelar mais cedo ou mais tarde. Só depende do estímulo. Só depende da facilitação que ela receberá para colocar para fora aquilo. Pronto, um exemplo também disso. Todo mundo assistiu o filme 300. Quem não assistiu, a grande maioria assistiu. E eu recomendo. Mas eu estou falando 300, mas independente do filme, a cultura espartana é uma cultura para as artes bélicas, para a guerra. E o filme 300 retrata muito isso. Em que uma sociedade, ela vive a guerra. Ela forma homens guerreiros. Ela não admite pessoas defeituosas. Ela não admite pessoas fracas. Porque um espartano nasceu para a guerra. Está tudo dentro da sua programação. Ah, tá. Tudo bem, Gessilda. Ok. Que eu tô vendo o nome de João, mas tá certo. Corrigindo. Gessilda. Valeu, Gessilda. Já vou fazer aqui minha anotação para não cometer esse equívoco, tá bom? Então, o espartano ele nasceu para a guerra. Então, tudo já está na sua estrutura cognitiva e no momento certo ele vai amadurecer e vai revelar para aquilo que ele nasceu, certo? Esse é o pensamento inatista, ok? Há quem concorde, há quem discorde, há quem pense, ah não, Jonatas, tem coisas que a pessoa já nasceu. Também acredito que há certos elementos que fazem parte da personalidade, da genética, enfim, da herança. Há coisas, mas o inatista, ele é radical. É isso que eu quero chamar a atenção. No inatismo, tudo está programado. Se você não consegue desempenhar algo, é porque não é inato seu. Não faz parte da sua natureza. E você nunca manifestará. Você não terá aptidão para aprender outras coisas. É isso que o inatismo prega, tá bom? Seguindo ainda nessa relação inatismo e educação, esse paradigma promove uma expectativa significativamente limitada do papel da educação para o desenvolvimento individual, na medida que considera o desempenho do aluno fruto de suas capacidades inatas. Ou seja, se eu fosse um inatista, eu já estaria dizendo para vocês, tem pessoas que nasceram para ser servidores públicos. Tem pessoas que não nasceram. Tem pessoas que nasceram para passar num processo seletivo. Tem pessoas que não nasceram. Então, entre vocês aí, há aquelas pessoas que, dada a sua natureza, já vão ser aprovadas no concurso público, porque é inato. E outra parte de vocês não será aprovado no concurso público, porque não é inato a vocês. Não faz parte da sua natureza. Vocês podem estudar, assistir às melhores aulas, passar horas estudando, mas vocês não conseguirão passar no concurso público. Não é o que eu desejo para vocês não, viu, gente? Eu tô dando um exemplo da perspectiva inatista, pelo amor de Deus. Então, quem crê no inatismo, segue essa linha. Porque se você não nasceu para algo, por mais que você se esforce, olha o que a perspectiva inatista diz, a educação não contribui em nada para desenvolver outras habilidades, senão aquelas que já são inatas ao sujeito. Ponto final. Essa é a perspectiva inatista, ok? Seguindo, o inatismo na prática escolar, nós temos a falta de desafios, até porque o papel é só facilitar, é só auxiliar na manifestação daquilo que já está inato ao sujeito. Então, não desafia, não instrumentaliza o desenvolvimento de cada indivíduo, pois se restringe àquilo que o aluno, a criança, já conquistou. Ponto final. A prática pedagógica é puramente espontaneísta, pouco desafiadora, na maior parte das vezes subestima a capacidade intelectual do indivíduo, já que ele nasce com o saber, então o que ele não consegue manifestar é porque não faz parte da sua natureza. Na medida que seu sucesso ou fracasso depende quase exclusivamente de seu talento, aptidão, dom ou maturidade. Além disso, desconfia do valor da educação e do papel interveniente e mediador do professor. A atuação se restringe ao respeito às diferenças individuais. E aqui, gente,
Tome cuidado com esse discurso. Que nós estamos em tempo de inclusão. Estamos em tempo de teoria pós-crítica. Nós estamos em tempo de reflexão, do respeito à diferença. Entendeu? Cuidado com essa expressão, porque se a gente traz para esse contexto, a gente tira o sentido da frase, da expressão, na perspectiva inatista. Olha a frase. A atuação se restringe ao respeito às diferenças individuais. Quando fala diferenças individuais, lembrando, na perspectiva inatista, é aquilo que é inato ao sujeito. É aquilo que é nativo. É aquilo que já faz parte dessa estrutura cognitiva. Aqui não é discurso de respeito, de tolerância, de respeito às diferenças, de inclusão. Não é isso não, viu? Cuidado com as afirmações para não misturar na hora de que você estiver respondendo alguma questão de concurso que bote uma expressão como essa. Aqui, diferenças individuais, inato, estrutura cognitiva, aquilo que a criança já nasceu predisposta para ser, ok? Então, voltando, a atuação se restringe ao respeito às diferenças individuais, aos desejos, aos interesses e capacidades manifestadas pelo indivíduo, ao reforço das características inatas ou ainda à espera de que processos maturacionais ocorram nesse indivíduo. Ok? Voltando, quais são as consequências do inatismo na prática escolar? O desempenho das crianças na escola deixa de ser responsabilidade do sistema educacional, até porque depende exclusivamente da manifestação dessa criança, daquilo que está inato a ela. Então, se ela está tendo um bom desempenho ou um mau desempenho, não é responsabilidade do sistema de ensino, não é culpa do professor, é culpa exclusivamente da criança. Caso ela tenha nascido predisposta para tal e não manifestou, a culpa é da criança, ou é responsabilidade dela mesma pelo fato dela não ter nascido predisposta para aquilo que se espera dela, ok? Terá sucesso a criança que tiver algumas qualidades e aptidões básicas que implicará na garantia de aprendizagem, tais como inteligência, esforço, atenção, interesse ou mesmo a maturidade da própria criança de aprender. A responsabilidade toda do processo está na criança e, no máximo, da família, já que essa questão é geracional. Se estamos falando de algo inato, se estamos falando de algo que está dentro da estrutura cognitiva, isso é genético. Então, por ser genético, a culpa, a responsabilidade é da criança e, no máximo, da própria família, ok? Preste atenção nesses detalhes dessa perspectiva inatista. E não na relação com o contexto social mais amplo, nem na própria dinâmica interna da escola. E para encerrar nossa aula de hoje, vamos falar do empirismo, o inverso do inatismo. É a oposição. Em detalhe, essa oposição foi provocada por um discípulo de Platão, nesse caso, Aristóteles. Olha essa expressão de Aristóteles, tá bom? Preste atenção. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Repetindo esse pensamento epistemológico do empirismo. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Em outras palavras, é só através da experiência. É só através da ação que você aprende alguma coisa. Fora isso, você não aprende nada. Então, toda a aprendizagem é construída através da experiência, através do saber fazer, da prática, ok? Vamos aos detalhes dessa corrente de pensamento epistemológica. O empirismo, outros nomes, guardem também esses outros nomes que é comum cair nos concursos públicos. Ambientalismo ou associacionismo. Por que ambientalismo? Porque aqui está a ideia de que é o ambiente que molda o sujeito. O ambiente é que faz aprender, que faz o sujeito aprender. E o associacionismo é a associação que o sujeito faz
com a prática, com a experiência, que ele desenvolve a aprendizagem. Então, o empirismo tem como princípio fundamental considerar que o ser humano, ao nascer, é como uma tábula rasa. Aqui já começa a entrar alguns conceitos familiares a todos nós. Então, o conceito de tábula rasa, uma folha em branco, é típico do empirismo, que veio depois do inatismo. Olha que interessante. O empirismo ele surgiu depois do inatismo. Então, tem como princípio fundamental considerar que o ser humano, ao nascer, é como uma tábula rasa e tudo deve aprender, desde as capacidades sensoriais mais elementares aos comportamentos adaptativos mais complexos. Em outras palavras, a criança ela aprende com a experiência a enxergar, a falar, a ouvir, a tocar, a sentir, a cheirar, a observar. Tudo depende da prática. Se ela não tiver experiência, ela não aprende. Seja as coisas mais básicas do ser humano, até as coisas mais complexas. Ela precisa experimentar. Ela precisa ter contato com o ambiente. Ela precisa ser modelada. Ela precisa estar em contato com o externo. Porque senão o seu interno continuará vazio. Continuando. O ambiente, por isso o ambientalismo, determina o aparecimento de comportamentos e condutas. Perceba que é a oposição do inatismo. No empirismo, nada está dentro da estrutura cognitiva do sujeito. Nada. Ele é vazio. Desculpa. Ele é vazio. Uma folha em branco. Nada nasce no sujeito. Só o ambiente, só as experiências favorecem a aprendizagem desse sujeito. Continuando. Precursor. Nós temos Aristóteles, que apresentou uma perspectiva contrária do seu próprio mestre, Platão. Para Aristóteles, embora as pessoas nasçam com a capacidade de aprender, elas precisam de experiências ao longo da vida para que se desenvolvam. A fonte do conhecimento são as informações captadas pelo meio exterior através dos seus sentidos. Fora isso, nenhuma pessoa terá a capacidade de receber conhecimento. Olha a minha expressão. Se não for o contato com o exterior, com o ambiente, nós nunca receberemos o conhecimento. Já estou dizendo, o conhecimento nessa perspectiva não é construído. Ele é transmitido do exterior para o interior do sujeito. Além disso, as ideias como essa impulsionaram o empirismo, corrente favorável a um ensino pela imitação. Na escola, as atividades propostas são as que facilitam a memorização, como a repetição e a cópia. É aqui que a gente começa a entender a base da pedagogia tradicional, da tendência liberal tradicional. A repetição, a gravação, a memorização e qual é a forma de avaliação? A reprodução daquilo que foi dado ao sujeito, ao aluno, certo? Então, aqui está a base do empirismo. A capacidade de memorizar, de reter informações e de reproduzir essas informações retidas. Continuando, aqui nós temos algumas ênfases do nosso dia a dia que demonstram também a presença do empirismo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, é com muita insistência. Um dia vai ceder. Então, água mole em pedra dura, de tanto bater, vai furar. É aquela situação do inculcar. Você insiste, 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 repete, 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 até a criança aprender. Até ela receber o conhecimento. Dentro da perspectiva epistemológica, o empirismo é a escola do pensamento filosófico relacionada à teoria do conhecimento, que pensa estar na experiência a origem de todas as ideias. Tome nota disso. O nome empirismo vem do latim empiria,
que significa experiência, e do sufixo ismo, que determina, entre outras coisas, uma corrente filosófica. Temos, assim, a corrente filosófica da experiência. Por isso o nome empirismo. Guardem isso porque, por incrível que pareça, isso é uma questão de concurso, tá bom? Seguindo, para finalizar nossa aula, John Locke, ele é o nosso defensor, precursor do empirismo. O principal defensor é esse filósofo inglês que nasceu em 1632 e morreu em 1704. Locke defendeu que só a experiência preenche o espírito com as ideias. Para argumentar a favor, Locke critica o conceito de que já existem ideias em nossa mente, ou seja, as ideias inatas. Locke, ele é categórico em dizer que nós somos uma tábula rasa, uma folha em branco. Locke, ele defende essa perspectiva. Ele procura demonstrar que qualquer ideia que temos não nasce conosco, mas se inicia na experiência, com o nosso contato com o ambiente, com a nossa associação com o ambiente externo. Por isso, olha os nomes: ambientalismo, associacionismo e empirismo. Para Locke, quando nascemos, somos como uma folha em branco. Para finalizar, a mente, na perspectiva empirista, ela é inerte e as ideias vão sendo gravadas a partir das percepções que nós temos com essa realidade, com esse ambiente, com esse elemento externo. Baseado nesse pressuposto, a inteligência é concebida como uma faculdade capaz de armazenar e acumular conhecimentos. E assim, meus queridos e queridas, encerramos a nossa aula de hoje.